Pronto. Pode começar. Tá bom. Bom, Mirko, super obrigado. Pessoal, vi que tem bastante gente aí, são uns 20 e poucos alunos, né? Um prazer estar aqui falando com vocês. Como o Mirko já explicou, eu sou biólogo, fiz graduação aqui na USP, depois mestrado e doutorado em ecologia aqui na USP também, mas sempre trabalhando com aves, né? E quando eu estava terminando o doutorado, eu já estava assim, com toda a minha carreira bem direcionada, eu ia começar um pós-doc com o Jean Paul, né, que trabalha com trabalhava muito com ecologia da paisagem, né, naquela época. Mas aí surgiu essa possibilidade de trabalhar nessa organização que era a BirdLife International. Nem existia a SAVE Brasil, que é a Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. Era ainda um programa da BirdLife do Brasil. E eu sempre tive essa vontade de fazer as coisas práticas, né? E aí eu achei interessante, e aí eu deixei um pouco de lado os meus planos acadêmicos e falei, não, vamos ver o que acontece, deixa eu entender o que é esse mundo da conservação. A BirdLife já era uma organização muito respeitada, né, com a sede na Inglaterra, e assim, abriu um universo novo para mim. E estou lá até hoje. Agora, dia 7 de julho, fez 16 anos, né? E assim, eu tenho muita saudade, eu ainda tenho, acho que um pé muito forte no mundo acadêmico, eu gosto muito, então cada vez que eu tenho oportunidade de participar de uma aula ou de uma palestra, eu sempre fico muito contente. Estou sempre participando de banca também, de mestrado, doutorado, avaliação de projeto, e continuo até publicando artigos, até de 1 a 2 artigos por ano, ou como primeiro autor, ou a maioria como colaborador, né? E eu acho que esse embasamento técnico, acadêmico, é muito importante para a gente atuar na linha de frente da conservação. Então, super obrigado aí pelo convite, Mirko, um prazer. E a minha ideia, eu acho que eu vou falar eu ia cronometrar aqui, ó, comecei. Eu devo falar uns 40 minutos, acho que não dá mais do que isso, e aí a gente tem um tempo que aí a gente abre para as perguntas. A ideia aqui, eu vou primeiro fazer uma introdução geral, um pouco sobre conservação de aves no Brasil, a situação nos diferentes biomas, né? Um pouco falar da lista vermelha. Eu não sei o que vai ser muito básico para vocês, o que não vai ser, mas é sempre, mesmo se for muito básico, eu acho que é sempre bom ouvir mais uma vez. E depois eu vou entrar em 3 exemplos bem práticos de espécies muito ameaçadas e contar um pouco o que a gente está fazendo para reverter esse processo de extinção, que é o que vai acontecer se nada for feito, né? Dois desses projetos são projetos diretamente da gente, da SAVE, com a BirdLife, e um que é o da Ararinha Azul, tive envolvido durante 4 anos, mas agora tem um outro grupo que está fazendo um trabalho super interessante também, mas eu estou bem a par das últimas atualizações, e aí eu vou compartilhar com vocês. Então, como eu já falei, se vocês começarem não me ouvir direito, dá problema, alguém, ou o Mirko, abre o microfone e avisa, porque eu estou só vendo minha tela aqui, não sei o que está passando por trás, mas vocês estão aí prestando atenção, né? Vamos lá. O que é exatamente a BirdLife e a SAVE Brasil? Então, são organizações do terceiro setor, são ONGs. A BirdLife é uma rede de organizações presentes em mais de 100 países, né? A sede é na Inglaterra. E o interessante da BirdLife é que ela não é uma representação da BirdLife em cada um dos países, mas sim ela atua em parceria com uma organização nacional. Isso então tem uma autonomia nacional muito grande, né? Não é uma organização da Inglaterra decidindo o que vai ser feito aqui no Brasil. Então a BirdLife não dá um passo aqui, não faz nada sem conversar com a gente na SAVE. E até eles se remetem à SAVE Brasil como BirdLife no Brasil. E como eu expliquei, em 2004, quando eu comecei a trabalhar, nem existia a SAVE ainda. Era só um programa da BirdLife no Brasil, porque a BirdLife não achou uma organização só focada em aves e que seguisse os critérios que ela considera importante para atuar. E como o Brasil, eu já vou mostrar, é um país muito importante para a conservação de aves, ela resolveu fazer um programa para começar a entender melhor a situação do país, mas assim que
os programas cresceram e os projetos começaram a aumentar, foi criada uma ONG nacional para representar a BirdLife, que é a SAVE. Depois vocês podem entrar no link da SAVE, da BirdLife, enfim, vocês dão lá, savebrasil.org, tem o Instagram também, tem bastante informação. Bom, e por que ter uma organização de conservação de aves no país? Vale a pena, né? Porque é tão trabalhoso manter uma ONG, a questão de captação de recurso, mas olha, só não vale a pena como é necessário. Esses dados do State of the World Birds é de 2018, então é bastante atual. Esse relatório vocês conseguem baixar se vocês entrarem no site da SAVE, tem uma parte de documentos, publicações, vocês entram lá, vocês conseguem baixar. É bem interessante, né? Dá uma geral sobre a situação das aves no planeta, e eu peguei esse diagrama de lá, que mostra realmente a situação séria, né? Que as aves, e reflete o que está acontecendo com o meio ambiente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje são mais ou menos 11 mil, quase 11 mil espécies de aves no planeta. 1.469, 13% do total estão em alguma dessas 3 categorias de ameaça. Quais que são as 3 categorias de ameaça, pensando nas listas vermelhas? Isso vale para qualquer grupo: ave, mamífero, anfíbio, réptil, peixe, planta. Então, tem as 3 categorias de ameaça: a criticamente ameaçada, em perigo e a vulnerável. Depois tem uma quarta classificação, que seria near threatened, ou quase ameaçada. Estas não estão ameaçadas, mas se as tendências populacionais de perda de habitat dessas espécies focos continuarem no ritmo atual, numa próxima revisão, provavelmente elas vão ser classificadas como vulnerável, em perigo ou criticamente. E aí tem o que a gente gostaria que todos os grupos tivessem classificados como de menor preocupação, least concern, que é o que vocês estão vendo em verde aqui. Então, esse retângulo com vários círculos coloridos representa um pouco a situação de todas as aves do mundo. A proporção em vermelho, que é a categoria mais severa, criticamente, em esse marrom alaranjado, em perigo, em amarelo, vulnerável, são as 3 muito sérias, várias aqui, né, quase ameaçadas, e felizmente a maioria ainda em verde. Só que essas aves, dentro das 3 categorias de ameaça, representam 1.469 espécies, 13%. Isso é muito, né? E tem lá no fundo uma última categoria, que é deficiente de dados, né? Que aí são espécies que são tão pouco conhecidas que a gente não consegue nem aplicar os critérios para você classificar um táxon como ameaçado. Não sei se vocês já tiveram aula disso ou não, mas tem lá os guidelines da IUCN, como classificar, principalmente em termos de tamanho populacional, tendência populacional ao longo do tempo, diminuição da área de ocorrência, todos esses critérios, e para isso você precisa conhecer o mínimo de história natural e biologia e distribuição dessas espécies, e para muitas a gente não conhece. Esse é um problema muito sério para o Brasil, país mega diverso, com poucos profissionais atuando ainda. Eu posso falar isso com certeza na área de ornitologia, imagino que para herpetologia deve ser menos ainda, né? Então, considerando a quantidade de aves que a gente tem nesse país, o quanto que a gente ainda precisa conhecer, até para você conseguir fazer essas listas vermelhas de uma maneira muito mais precisa, é desafiador, né? Mas, enfim, então, essa é a situação global, né? E por que essas aves estão desaparecendo, né? Quais são as principais ameaças que 13% das aves do planeta estão em declínio? Principalmente, esse gráfico, isso também é desse The State of the World Birds, 74% é expansão da agricultura, principalmente, basicamente, agricultura de grande escala, que leva a uma perda de habitat tremendo. Isso é o que a gente está vendo, principalmente na região do Cerrado, expansão da soja, e toda a expansão no arco do desmatamento da Amazônia, né? Leste do Pará,
norte do Mato Grosso, entrando ali no sul de Rondônia. Uma expansão muito grande, levando à perda do habitat. Fora isso, 50% das espécies também estão em declínio por causa do corte seletivo. Isso vocês observam muito aí na região de Ilhéus, onde você ainda tem grandes fragmentos de floresta, mas se você andar lá, elas foram todas já, muito das madeiras, das árvores maiores já foram tiradas. E mesmo assim, essas florestas, né, são incríveis. E aí eu fico pensando, imagino que não era quando essas matas eram primárias mesmo, né? Mas, então, o corte seletivo nada mais é que você pega uma mata primária e começa a tirar algumas árvores mais importantes, principalmente, geralmente, de interesse madeireiro, e isso já causa um grande desequilíbrio e desestrutura toda a floresta e, consequentemente, afeta praticamente metade dessas aves ameaçadas. Um terceiro fator muito importante são espécies invasoras. Isso acontece muito principalmente em ilhas, onde as espécies são muito mais sensíveis, né? E tem problemas muito sérios com ratos, né? E até gatos também. E acaba levando aqui 39% das espécies estão ameaçadas por causa de invasão de espécies, e para combater isso você precisa de todo um manejo, é bem complexo. E uma quarta categoria é caça e captura. E aí entra tanto a caça, que também é bem comum no sul da Bahia, mas isso infelizmente está aumentando. Era um pouco diferente em algumas regiões. Eu lembro que eu tive alguns colegas que há uns anos atrás trabalharam com mamífero nos fragmentos em volta de Ilhéus. Era impressionante como a caça de subsistência, de lazer, né, era praticada. Não sei se mudou, espero que sim, não tenho dados atuais. Mas, enfim, esse tipo de caça, que o cara vai lá, caça um sarué, né, um gambazinho, caça um coati, caça uma cutia ou uma paca, e a captura de papagaios, tucanos, aves canoras, que toda hora sai na mídia a apreensão de aves, né? Então, tanto a caça para alimentação quanto a caça para animais, para servirem como animal de estimação. E aí depois ainda tem mudanças climáticas, que já aparecem aqui como um problema para algumas espécies, e urbanização lá no final. Alguém ia falar alguma coisa ou foi microfonia? Sei lá. Vou ficar aqui na porta. Não, Pedro, pode Não, é que eu continuar. estava ouvindo, Tem mas algum acho que microfone aberto, mas eu fecho aqui. Não, sem problema. Não tá é que eu tenho ouvido bom, né? Ouvido de ornitólogo, então escuto longe alguma coisa, será que tem alguém querendo falar? Mas vamos lá. Enfim, esse é o cenário. E uma coisa só importante, né? Toda vez que eu critico e mostro esse slide anterior, que 74% das aves estão desaparecendo por causa da agricultura, e aí mostra esse trator, e isso aqui é basicamente agrobusiness, não podemos ser radicais. O agronegócio, sem dúvida, é importante. A gente precisa de toda essa produção para alimentar o planeta. Ninguém aqui é contra o agronegócio. Agora, o que nada para fazer é essa maneira não inteligente. Isso pode ser feito de maneira inteligente, respeitando o Código Florestal, mantendo a área de reserva legal, mantendo a PP. É isso que é necessário. E antes de abrir novas áreas em vegetação nativa, recuperar áreas degradadas, porque tem um estudo da Exalc recente que mostra que tem muita área degradada que pode ser utilizada para agronegócio, não precisa derrubar nenhuma árvore mais, né? Mesmo que a APP e a reserva legal esteja já preservada, então, por lei, você até poderia alterar alguma área de vegetação nativa, mas não é necessário. Tem áreas degradadas que podem ser recuperadas. Talvez é um pouco mais caro, precisa pensar mais, um pouquinho de tecnologia, mas é isso que é a agricultura inteligente, né? E é a agricultura que vai conseguir os melhores valores, são os commodities que vão conseguir melhores valores no mercado externo. E isso a gente está vendo claramente a pressão do empresariado, né, em relação ao que está acontecendo atualmente no governo federal, principalmente em termos de taxa de desmatamento da Amazônia. Então, assim, os mercados já estão se movimentando e valorizando esse tipo de boas práticas, né? E mesmo o agronegócio tem uma banda mais moderna que está olhando para frente, tem uma ainda super retrógrada, mas
virou pauta do agronegócio e conservação do meio ambiente. Eu acho que tudo isso ainda está muito no discurso, mas é um começo para uma mudança na prática, né? E eu vejo isso, eu tento ser otimista. Porque esses números não deixam a gente muito otimista. Se globalmente a gente tem quase 11 mil espécies de aves, 13% ameaçadas, qual é a situação do Brasil? 1.919 espécies de aves no Brasil. O Brasil está entre os 3 países do mundo com maior riqueza, número de espécies. Colômbia, Brasil e Peru são os top, os 3 países no mundo com mais aves. A Colômbia está na nossa frente, mas não é muito mais, acho que é 1950, por aí, não sei direito, mas não é muito mais do que a gente. Diferença principal, a Colômbia tem uma boa parte da Amazônia, né, e tem a Cordilheira dos Andes. Então você sai de 0 a 6 mil, com toda uma mudança, né, um gradiente que vai mudando vegetação e, consequentemente, as aves vão respondendo. Você tem uma diversidade muito grande na Cordilheira dos Andes. Isso influencia muito nessa alta riqueza da Colômbia. Mas o Brasil está ali entre segundo e terceiro junto com o Peru. Eu acho que é um número de se orgulhar e, por incrível que pareça, espécies ainda recentemente sendo descritas, né? Eu acho que é incrível a gente estar em 2020 ter espécie descrita o ano passado, retrasado, e inclusive em lugares aqui próximos da cidade de São Paulo, não é só nos confins da Amazônia. Agora, em relação às aves globalmente ameaçadas, são 176 espécies. Nenhum outro país tem tanta ave ameaçada quanto o Brasil. É um triste recorde. É o país do mundo com mais aves ameaçadas. Acho que o segundo lugar é Malásia. Não tenho muita certeza disso, mas o Brasil é o primeiro. E, na verdade, a cada revisão dessas listas, esse número varia um pouco, né? E agora, logo, vai sair a nova lista mais atualizada. Eu acho que esse número é o de 2018. Mas, enfim, 176 espécies ameaçadas. É muito. Se a gente considerar a lista nacional, que aí é a lista ICMBio, Ministério do Meio Ambiente. Aqui eu sempre estava falando dos números da lista global, que quem faz é a IUCN. A parte de aves, quem faz para a IUCN é a BirdLife, então a autoridade máxima da lista vermelha de aves no planeta é a BirdLife. Essa é a lista global, mas a lista, os países têm suas listas nacionais. Quem faz isso é ICMBio, é Ministério do Meio Ambiente através do ICMBio. E aí tem algumas diferenças, porque a classificação é um pouco diferente também. Nessa lista nacional é considerada subespécie, a lista global não considera subespécie. Mas são 234 aves ameaçadas, é muito de todo jeito, né? 65 quase ameaçadas, que é aquela categoria que é uma espécie que a gente tem que prestar muita atenção, que pode vir a estar ameaçada nos próximos anos. E tem 277 aves endêmicas do Brasil. E essas são as mais preocupantes, porque são espécies que, se declinarem, se desaparecerem, a responsabilidade é só nossa. Não é uma espécie amazônica que ocorre ali na Amazônia brasileira, mas nos países amazônicos vizinhos, por exemplo, no Peru e na Colômbia. Porque aí, se aqui no Brasil a gente destruir tudo, ela pode ainda ter a chance, a espécie, de ser conservada no Peru ou na Colômbia. Ou se é uma ave do sul do Rio Grande do Sul, do Pampa, que está ali no Pampa argentino e no uruguaio, se aqui a gente conseguir extinguir, talvez tenha populações ainda no Uruguai e na Argentina. E tem alguns casos assim. Mas essas 277 é nossa responsabilidade, né? Isso é o Brasil que tem que ser responsável por cuidar. E vale a pena um dado aqui, já que a gente está na Mata Atlântica, vocês estão aí em Ilhéus, né? Eu estou aqui em São Paulo. Das 17 espécies classificadas como criticamente ameaçadas, dessas 176, 10 são endêmicas da Mata Atlântica, ou seja, a maior parte das espécies criticamente ameaçadas hoje estão na Mata Atlântica. Por quê? Por todo o histórico de destruição. Eu já vou mostrar aquele mapa clássico que vocês conhecem, mas é sempre bom a gente olhar. E aqui, nessa foto, a gente está vendo a primeira espécie, que é essa pequenininha cinzenta, é a choquinha de Alagoas, típica da Mata Atlântica do Nordeste, do Centro de Endemismo Pernambuco. Essa espécie ocorria no norte de Alagoas, algumas áreas de Pernambuco, até um pedacinho
da Paraíba, nas florestas montanas acima de 400 metros de altitude. Hoje, só corre em uma área, Estação Ecológica de Murici, em Alagoas. Eu já vou falar um pouco dela, é um dos exemplos que eu vou dar. A outra é essa rolinha, a rolinha do Planalto, que é um bicho incrível, tem uma história incrível. Hoje, só está no norte de Minas Gerais, na Serra do Espinhaço, em um único ponto ali. Também vou contar um pouco a história dela. E, por último, a ararinha azul, que eu acho que é a mais famosa, todo mundo conhece, mas é fascinante a história e tudo que está acontecendo agora. E aí eu vou falar um pouco da ararinha azul, que inclusive é aí no estado que vocês estão, né, na Bahia. Bom, mas um pouco sobre a distribuição do número de espécies de aves no Brasil e o número de aves ameaçadas por bioma. Então, considerando os nossos 6 biomas e mais zona costeira e marinha, o que salta os olhos nessa tabela, primeiro, é que nenhum outro bioma tem tanta espécie de ave quanto a Amazônia. Talvez vocês já viram, talvez o Mirko com certeza, que tem uma publicação que fala que se considerar 1 hectare ou uma medida padrão de área, as matas do sul da Bahia chegam a ser mais diversas do que a Amazônia. Mas é muito localizado. Quando a gente olha a Amazônia como um todo, né, e aí comparando com a Mata Atlântica como um todo, e a Amazônia é extremamente heterogênea, nada supera a Amazônia. E esses 1.300 espécies de aves na Amazônia, na verdade, esse número é super subestimado. Ninguém sabe direito quantas espécies de aves tem na Amazônia, essa é a verdade. Quando eu estava montando essa tabela, isso daí vai para um artigo que eu estou submetendo, espero que seja aceito. Eu conversei com o Mário Conraf, que é um dos maiores ornitólogos, ele fica lá no INPA, é um dos maiores ornitólogos da Amazônia, um cara incrível, né? Incrível, quem conhece sabe, inteligentíssimo. E falei, Mário, quantas espécies de aves tem na Amazônia? Ele falou, olha, Pedro, por enquanto a gente usa o 1.300, que é o número do MMA, mas deve chegar a 1.800, né? Mas esse seria o número oficial hoje. E outra dado aqui que acho que salta aos olhos é quando a gente vai para essa coluna de ameaçadas e a gente olha a Mata Atlântica, com 87 espécies. Então, de todos os biomas, sem dúvida é o que mais tem espécie ameaçada. Também chama atenção, se você vê a tabela que foi a última vez publicada num artigo da Conservation Biology, que falava de conservação de aves do Brasil, do Miguel Marini, o número de espécies ameaçadas na Amazônia, naquela tabela, e aquilo acho que era 2005, mas acho que até hoje, às vezes, essa tabela ainda está lá no site do MMA. Enfim, eram 20 espécies consideradas ameaçadas na Amazônia. E agora, isso eu atualizei, eu contei esses dados, são 58. E isso fica claro, porque a maioria desses bichos estão justamente no arco do desmatamento, que eu já vou mostrar um mapa, já está começando a ter um padrão de fragmentação similar com o que a gente viu na Mata Atlântica. Mas, enfim, maior espécie, maior bioma com maior número de espécies, riqueza, a Amazônia, mas a Mata Atlântica com 890 espécies também é bem significativo, Cerrado também muito rico. Depois vem Caatinga, Pampa, Pantanal, mais ou menos parecido. Agora, em termos de espécies ameaçadas, nada se compara à Mata Atlântica, primeiro lugar. O Cerrado e a Amazônia também com bastante. Obviamente, tudo que está acontecendo na Amazônia e o Cerrado com taxas de desmatamento altíssimas, e o Pampa, o Pantanal, numa situação um pouco mais, e a Caatinga um pouco mais estável. O Pantanal, infelizmente, a gente está vendo agora, está acontecendo, né, muitos focos de incêndio. Lógico que isso tem uma ação imediata, um impacto imediato, mas acho que o mais raro, se de fato se confirmarem esses estudos de que a falta de chuva na Amazônia, a destruição da floresta amazônica, o tal do tipping point, está já mexendo na dinâmica de chuvas e isso vai começar a ser uma regra, em pouco tempo a gente talvez presencie umas mudanças nesses números, mas ainda dá tempo de reverter todo esse processo, é isso que a gente tem que pensar. Qualquer dúvida que vocês tenham, vão anotando aí, a gente vai ter um tempo para conversar depois, tá? Porque
eu não sei se é bastante informação, não sei o que é novidade, o que não é, mas eu tenho todo o tempo aqui para conversar com vocês, então tranquilo. E eu gosto sempre de mostrar esse slide, principalmente para vocês, que são profissionais da área de biologia, se vocês não são biólogos ou gestores ambientais, mas enfim, estão ligados à parte de biologia, e quem está ligado à biologia, impossível não estar também preocupado com a conservação do meio ambiente. Então, só algumas reflexões. Primeiro, como eu já falei, maior biodiversidade do mundo está aqui no Brasil, país mega diverso. Privilégio, sim, mas é uma responsabilidade. E é responsabilidade de todos nós. Não é só minha, que trabalho na linha de frente, numa organização de conservação de aves. É responsabilidade de qualquer pessoa que trabalhe com fauna, com flora, que se interesse e que acredite na conservação desse patrimônio. A gente tem a maior floresta tropical do planeta, a Amazônia, que está ali com seus 70% preservadas. Isso é um privilégio. É tudo que a gente não tem mais na Mata Atlântica. A gente não tem mais essas grandes extensões da Mata Atlântica. Na Amazônia, a gente ainda tem. O negócio está feio lá, né? A gente pode falar um pouco disso mais para o final. Mas ainda está lá. Ainda dá tempo de reverter. Teoricamente, se a gente perder 40% da floresta, a gente chega num ponto de virada onde, por mudanças climáticas locais, a floresta vai passar a se transformar numa savana. Essas são as previsões dos modelos. Mas a gente ainda não chegou lá. Ainda dá tempo de segurar. E, principalmente, através de mecanismos de floresta de pé. Eu acho que essa é a grande linha para o desenvolvimento da Amazônia. Mas não é fácil, né? Tem que pensar. Mas esse é o futuro para conciliar conservação e desenvolvimento dessa região enorme. Por outro lado, a gente tem a Mata Atlântica, que perdeu praticamente, se foi, né? 90% foi desmatado, teve uma regeneração significativa nos últimos anos. O trabalho do Rezende, da Perspectives and Ecology and Conservation, de 2018, mostra, recalculou, e aí agora a gente fica entre 11% de remanescente da Mata Atlântica até 28%, né? É uma variação grande, mas vale a pena vocês darem uma olhada nesse paper, porque eu até conversei com algum dos autores, que eu falei, nossa, mas 28 é muito mais do que a gente imaginava. Tudo bem, mata secundária, né? É muito mata secundária, mas enfim, isso é uma boa notícia. E melhor ainda, é um outro paper que saiu também nessa mesma revista, que mostra que entre 2011 e 2015, 750 mil hectares foram regenerados. Isso é muito positivo. Mas, por outro lado, é muito incoerente, né, nosso país. Enquanto a gente tem mata primária, lá na Amazônia a gente continua destruindo, na Mata Atlântica a gente já está gastando um dinheirão para restaurar. Então a gente não aprende, né? Porque o que a gente fez com a Mata Atlântica ao longo de muitos anos é o que a gente ainda continua fazendo com a Amazônia. A gente já sabe que esse não é o melhor caminho. Mas, enfim, a refletir. Como eu falei, primeiro lugar em número de espécies de aves globalmente ameaçadas, então esse é um desafio. Lembrando que aves são indicadores biológicos. Os melhores indicadores biológicos. Mirko, com todo respeito, mas nenhum anfíbio e réptil é tão bom indicador de maneira geral. Talvez para um micro-habitat sim, um anfíbio responderia melhor, mas de forma geral, aves, o grupo das aves é o melhor indicador biológico para você avaliar estado de conservação da vegetação. Dangle beetle, rola bosta, aqueles besouros são melhores. Só que quem que sabe identificar Dangle beetle, esses besouros? Você tem que ir no museu, olhar, pegar a taxonomia é super complicada. A ave é muito mais fácil, né? Então, aves realmente o grupo das aves é um dos melhores grupos. Isso significa que, se nosso país é o primeiro em número de aves globalmente ameaçado, mostra que, em termos ambientais, o nosso país não está bem, não, né? Porque as aves simplesmente estão respondendo ao que está acontecendo com a destruição dos nossos biomas, né? Falta conhecimento sobre a nossa biodiversidade, a gente não sabe, tem pouco profissional atuando. Nesse artigo que eu estou publicando, eu fiz essa comparação. Se a gente considerar número de ornitólogos formais, então são profissionais
formados nas áreas de biológicas ou afins, com uma especialidade no estudo das aves. Vamos definir ornitólogo assim. Não tem nem 500 no Brasil. Se você olhar a Sociedade Brasileira de Ornitologia, são 100 e poucos membros. Os últimos congressos brasileiros de ornitologia, 300, 350 participantes. Então, considerando que tem já uns outros que não aparecem em congresso, não são sócios da SBO, enfim, que vamos pensar em 500. Sendo conservador, vamos dobrar. 1.000. Então, que tenha 1.000 ornitólogos no Brasil, não dá conta, gente. O país é gigante, né? E aí entra uma coisa bem interessante, que eu acho que nem é tema para essa aula, para essa palestra, mas depois, Mirko, se em algum momento valeria a pena falar um pouco, que é do cidadão cientista e dos observadores de aves que estão crescendo no Brasil exponencialmente. Isso é muito incrível e é um fenômeno recente. Então isso me deixa otimista, né? Porque hoje a gente estima em 40.000 observadores de aves brasileiros registrando, usando plataformas da internet para colocar suas listas, colocar suas fotos de aves. Isso é muito incrível. E hoje, muito do que a gente faz em relação às listas vermelhas é baseado em informação gerada por esses observadores e fotógrafos de aves, né? Muito mais do que os artigos científicos. Então isso é muito, muito legal, né? Isso dá uma esperança e não são biólogos, né? São médicos, arquitetos, jornalistas, advogados. Então é gente que está espalhada na sociedade, né? E defendendo a bandeira das aves. Então assim você começa a mudar um pouco essa mentalidade de não valorizar muito o meio ambiente, que ainda é uma mentalidade muito forte no Brasil. E com isso a gente está conseguindo melhorar muito o conhecimento da nossa biodiversidade, pelo menos no aspecto das aves, né? Outra questão importante, a legislação ambiental nem sempre é respeitada, e aqui eu estou sendo bem gentil, né? Bem politicamente correto, nem sempre é respeitada, e a gente vê o aumento recente nas taxas de desmatamento, tudo ilegal, inclusive na Mata Atlântica, que vários estados onde tinham zerado o desmatamento, se você pega o relatório que foi divulgado esse semestre passado pelo SOS Mata Atlântica junto com o INPE, tem estados que voltaram a ter umas taxas preocupantes. Outros continuam zerados. Então, não é tudo tão terrível na Mata Atlântica. Acho que a Mata Atlântica continua numa situação até bem privilegiada, mas precisa prestar atenção, né? E a criação de implementação de unidades de conservação. No governo passado, no finalzinho do governo, com a gestão do Sarney Filho no Ministério, saiu várias UCs que estavam meio travadas, mas esse governo dificilmente vai sair alguma unidade de conservação. E mesmo das que saíram, tem uma dificuldade muito grande na devida implementação, a começar pelo básico, que é a regulamentação fundiária, né? Então, fica um eterno conflito entre a pessoa que tem a terra e o gestor e o Estado, porque nem governança não consegue estar. O cara não pode fazer mais nada porque tem uma OC decretada ali, mas ele também não é indenizado e vira um conflito e isso dificulta demais, né? Então, temos 20 e poucos por cento do território nacional é formado por unidades de conservação. Isso seria muito bom, é um índice muito alto comparando com outros países. O problema é que elas não estão devidamente implementadas, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente comparar, dentro disso que eu estava falando, das duas grandes florestas tropicais do Brasil. No primeiro mapa, a cobertura original da Amazônia e da Mata Atlântica, e no outro mapa, a situação hoje. Aqui eu ainda deixei 11%, mas vale a pena vocês lerem esse paper do Rezende e colaboradores, que chega a 28%. E o que a gente vê nesse mapa, se vocês prestarem atenção na tela de vocês, mas tem duas áreas com maiores manchas, que é justamente aqui, São Paulo, né? Rio, São Paulo e norte do Paraná, ao longo da costa, que são os grandes blocos de Mata Atlântica. E aí um outro ponto que é exatamente aí onde vocês estão, essa região do sul da Bahia. E que essa é mais triste ainda, porque foi muito recente a destruição dessa mata do sul da Bahia. Foi a partir da década de 70, quando a Rio Santos, a Rio Bahia, foi asfaltada. Então, me dói, porque o que começou lá no 1500, às vezes a gente até pode
perdoar um pouco, mas na década de 70 final e já até início dos 80, o que teve de desmatamento em toda essa região é um pouco mais doído, ainda mais conhecendo a incrível diversidade que essa região aí do sul da Bahia tem. Mas enfim, essa é a situação. Praticamente perdemos a Mata Atlântica e a Amazônia, como eu falei, está ali, ó. Sul de Rondônia, norte do Mato Grosso e leste do Pará e oeste do Maranhão, já está tendo um padrão de fragmentação muito similar ao que a gente viu na Amazônia, na Mata Atlântica. E a maioria das aves ameaçadas da Amazônia são aves justamente dessa porção sul-amazônica, né? Mas, se a gente olha todo aquele lado, né, da cabeça do cachorro, né, o oeste da Amazônia, é incrível pensar que é um tapete verde. Hoje, se você sobrevoa de jato, né, de avião grande, num voo, sei lá, indo daqui para o hemisfério norte, e de dia, e ele passa exatamente nessa parte mais verde do mapa, e se está o tempo aberto, você consegue ficar por mais de 1 hora olhando um tapete verde lá de cima. Eu tive há uns anos atrás, né, acho que eu estava indo para Miami de dia, e eu fui acompanhando os rios, estava um céu de brigadeiro, e quando passa o Solimões e entra já na rota indo para Venezuela, era impressionante, verde, 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 passava o tempo e olhava pela janelinha verde, verde, sem nenhum quadrado. E eu falava, que privilégio. Mas aí eu lembrava do ensinamento do Paulo Nogueira Neto, né, que faleceu ano passado, um dos maiores ambientalistas do Brasil. Eu tive o privilégio, ele foi meu co-orientador no mestrado, eu tive aula com ele aqui na USP, e ele contava uma história que em 1950 ele pegava um DC-3 aqui em São Paulo e voava para Foz do Iguaçu. E todas as matas a oeste do Paraná eram um tapete verde contínuo. E hoje não tem mais nada, sobrou Foz do Iguaçu. E enquanto eu vi aquela mata lá de cima do avião, foi um pouquinho demais a Amazônia preservada, eu lembrei das aulas do Dr. Paulo e falava, pois é, né? Mas se não tomar cuidado, acaba. Enfim, mas ainda está lá. E é para isso que a gente tem que lutar para manter. Bom, como vocês viram no mapa anterior, e eu expliquei, a perda da Mata Atlântica não é homogênea. No sudeste ainda tem grandes blocos ao longo da costa, aí no sul da Bahia tem, e na região nordeste, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, são 2%, nem isso, remanescentes. Ali é muito, muito sério, lá praticamente acabou. E com isso, as extinções aparecem, né? E essa é uma ave considerada extinta, tanto pelo MMA quanto pela IUCN. Recentemente, é o limpa-folha do Nordeste, é um passarinho da família dos furnarídeos, né, da família do João de Barro, que desapareceu. Ele ocorria só nessas matas montanas entre Pernambuco e Alagoas, foi extinto. Eu cheguei a ver esse bicho em 2011. Nunca pensei que aquele bicho que estava numa toceira, bicho difícil de ver, que era, acho que, uma das últimas vezes que esse bicho estava sendo visto. Então, desapareceu. Isso é muito triste. Então, a gente está perdendo espécies agora. E lembra, aves são indicadores ambientais. A gente está percebendo que a gente perdeu o fílido, mas muitas outras espécies que ocorriam nessas florestas devem estar sendo perdidas e a gente não está nem conseguindo detectar. E é mais triste, porque, na verdade, não foi uma espécie, foram duas que a gente perdeu. Era o fílido e o gritador do Nordeste, porque achava-se que era uma única espécie. Depois que o fílido já tinha sido extinto, com base em peles de museu e em gravações, deu para perceber claramente que se tratavam de duas espécies. E aqui a gente vê, o fílido é o menor, o gritador é o maior, né, nessa série, claramente, morfologicamente muito maior, e as gravações que foram feitas, e tinha sido identificado, e exatamente esse foi o coletado, e antes a voz dele foi gravada. Com o sonograma deu para perceber que de fato era uma espécie válida. Então não foi uma espécie que a gente perdeu, foram as duas, né? E por causa disso, isso é uma
foto de Alagoas, mais ou menos 50 quilômetros de Maceió, próximo à estação ecológica de Murici, que é onde esses bichos viviam, né? Então, isso tudo aqui era floresta e virou pasto, né? E quem que vive lá hoje? E aí já dando, e eu vou dar uma acelerada porque eu já estou falando há mais de quase 40 minutos, né? A choquinha de Alagoas, Myrmotero lisnoe. Essa, se a gente não tomar cuidado, é a próxima da fila nessa onda de extinção. Hoje, esse bicho só vive na estação ecológica de Murici, que essa, felizmente, é uma estação ecológica, tem 6.000 hectares, né? Então ainda tem grandes blocos de floresta, o que é muito positivo, mas esse bicho é muito exigente, ele não está na área inteira, né? Ele não tem uma distribuição homogênea, ele só está numa parte da estação ecológica, e o Hermínio Vilela, que acabou de defender o mestrado recentemente pela Universidade Federal da Paraíba, orientador, a gente trabalha junto no projeto de conservação dessa espécie, ele estimou 20 indivíduos, assim, no máximo, sendo muito otimista, 30, talvez chegando em 40, mas o mais certo é que são 20 indivíduos no planeta, né? Então você chega num tamanho populacional muito, muito, muito perigoso. E aí, o que você precisa fazer? Sempre, quando a gente vai falar de conservação, de aves e de qualquer outro grupo, conservar o habitat. Isso é básico, né? Lembra que a maior razão para a maioria das aves ameaçadas, como eu mostrei lá no começo, é perda de habitat. Mas quando você tem populações tão pequenas, você precisa começar a manejar. Não basta mais só segurar o habitat. E é o que a gente começou a fazer para esse bicho. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com o Philidor. Então hoje a gente tem 20 indivíduos na natureza, a gente está fazendo uma série de trabalhos para entender toda a parte de biologia, história natural dessa espécie. Tá, peraí, acho que eu vou pular isso aqui. Isso aqui é mais uma estratégia de conservação da paisagem, mas vamos lá. Isso aqui é uma foto de Murici hoje, então essa é exatamente a área onde a choquinha de Alagoas onde ocorre, né, que é a melhor parte da floresta. E, voltando à choquinha de Alagoas, o que a gente está fazendo? A mata está preservada dentro de uma estação ecológica. Ok, a gente está acompanhando e tem problema de borda, mas isso tem uma estratégia de conservação da paisagem, onde a gente quer reconectar os fragmentos, é todo um trabalho. Mas tem um outro que aí você tem que olhar para a espécie, manejo da espécie, porque só com 20 o risco é muito grande. Então a gente começou a pensar num programa de cativeiro para essa espécie. E agora eu estou lembrando da minha sequência de slides, acho que eu vou desenvolver mais, porque é o mesmo caso, mas não é na Mata Atlântica, eu vou passar para outra espécie, que é a rolinha do Planalto, e depois eu volto para falar desse programa de cativeiro dessas duas espécies, porque eu acho que eu tinha esquecido dessa sequência de slide. Enfim, voltamos na choquinha de Alagoas daqui a pouco. Outro caso de uma ave extremamente ameaçada, criticamente, que é a rolinha do Planalto, Columbina cyanopsis, que é esse bicho incrível, que é uma rolinha muito parecida com essa rolinha de quintal, que vocês devem conhecer, que tem em vários lugares, só que ela tem esse olho incrivelmente azul e essas manchas azuis na asa. É impressionante a beleza desse bicho. Esse bicho já estava sendo... Foi por muito pouco que ele não entrou na lista do Ministério do Meio Ambiente como extinto. Já estava, a maioria dos especialistas consideravam mais uma espécie extinta no Brasil. Extinta porque na natureza e não tem nada, nenhum exemplar em cativeiro, né? Em 2015, 75 anos depois, 75 anos sem nenhum registro. Só se sabia de pele de museu e algum relato, mas sem comprovação. Então, 75 anos ninguém sabia, por isso falou, vamos considerar o bicho extinto. Um ornitólogo, meu amigo, né, colega nosso, o Rafael Bessa, andando na Serra do Espinhaço, no norte de Minas Gerais, se deparou com a espécie. Foi uma das histórias mais incríveis, deu muita mídia isso, porque foi uma história muito, muito impressionante, né? E ele achou ali duas populaçõezinhas em duas áreas próximas, no norte de Minas, num município que chama Botumirim, que é mais ou menos a 2 horas de Montes Claros, que é perto de Gramogol,
numa área de campo rupestre, cerrado, mas basicamente campo rupestre. E foi incrível a descoberta desse bicho, ele comunicou a gente e a gente começou imediatamente um trabalho de conservação. E aí, como eu falei, bom, primeira coisa, vamos garantir o habitat. E depois de muitas conversas e articulações, para encurtar a história, porque dá para dar uma aula inteira só sobre a rolinha do Planalto, a gente conseguiu criar uma reserva privada, a gente conseguiu dinheiro lá fora, compramos a área, o core, que eram 600 hectares, onde tinha a principal população da rolinha, articulamos com o governo do estado de Minas e foi criado, então, a nossa reserva privada, mais um parque estadual, 36 mil hectares. Está tudo preservado, né? Isso é muito positivo, porque é uma área com muita granito e uma das grandes preocupações era ter mineração e ali tem muita plantação de eucalipto. O que salvou um pouco essas áreas, justamente, campo rupestre, a agricultura não conseguiu entrar, senão já tinha entrado, mas a mineração estava de olho. Mas hoje, todo o habitat conhecido da rolinha do Planalto está conservado, então a gente já está anos-luz à frente. Precisa manter isso. Ali a nossa equipe, né, o Marcelo, a Alice, o Albert, o pessoal que trabalha com a gente na placa da nossa reserva privada. Né? E hoje, primeiro eram 11 indivíduos, a gente conseguiu achar outros indivíduos aí nessa região, hoje são 25 indivíduos de rolinha. Mas é muito pouco também, muito pouco. E aí, da mesma forma que a Myrmotérula snow e a choquinha, a gente precisa pensar em manejo direto da espécie. Para isso, no ano passado, exatamente um ano atrás, a gente fez uma parceria com o Parque das Aves, que é um zoológico em Foz do Iguaçu, que é incrível, assim, comprometimento. A gente tem uma parceria com eles já em outros projetos. Isso me deixa muito contente. Eu nunca vi no Brasil a iniciativa privada, porque é um zoológico privado, tão dedicada à conservação das aves como o Parque das Aves. Então é um privilégio fazer essa parceria com eles. Eles ajudaram a cofinanciar esse workshop. A gente trouxe gente do mundo inteiro, as melhores cabeças, para uma semana para a gente discutir programas de cativeiro para Myrmotérula snow e para Columbina cyanopsis. Nesse grupo aqui tem uma pessoa que está no meio que é o Carl Jones. O Carl Jones, para quem nunca ouviu falar, foi o cara que salvou o falcão das Ilhas Maurício. Na verdade, ele salvou 9 espécies que estavam assim no limite da extinção. O falcão das Ilhas Maurício tinha 4 indivíduos quando ele começou a fazer o manejo e hoje o bicho tem uma população razoável. Então, é um cara que tem um conhecimento e ter trazido ele para esse workshop foi realmente muito importante. Então, é aqui que começa o trabalho de conservação. E a gente discutiu modelos e tudo que a gente vai fazer para conseguir ter uma população de segurança, tanto da rolinha quanto da Myrmotérula snowy. A rolinha ainda é um pouco mais simples, porque existem outros programas com pombas muito parecidas, muito raras, de outros países no mundo, que chegaram a reproduzir em cativeiro. Agora, a Myrmotérula snowy é um formicarídeo insetívoro, pequenininho, florestal. Ninguém tem tecnologia, não se sabe. Então aqui a gente está gerando tecnologia. Como? Só tem 20 indivíduos. Não dá para a gente ir lá na floresta, capturar esses bichos com rede de neblina e levar para o cativeiro. A chance deles morrerem é muito grande e é muito precioso. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai usar uma espécie substituta. E, como o Parque das Aves, que está em Foz do Iguaçu, inclusive a área deles é do lado do Parque Nacional de Iguaçu, né, eles já estão quase que inseridos na floresta, é a localização deles, Foz do Iguaçu. E esse bicho, que não é a mais parecida, mas está bem próxima, o Desistâminos mentalis, é super comum no quintal deles, e é um bicho muito comum, que não está ameaçado. A gente falou, vamos aprender a dar inseto, manter em cativeiro esses pequenos insetívoros com o Desistâminos mentalis. Quando a gente aprender a manter o bicho, conseguir fazer ele reproduzir, aí a gente parte para ver se aí a gente pensa em capturar Myrmotérula snowy. Mas antes da snowy, na verdade, a gente vai aprender com o Desistâminos, aí a gente vai testar com a Myrmotérula unicolor, que é a espécie
super próxima da Snowy, inclusive até uns anos atrás era uma única espécie e elas foram splitadas, a unicolor era do Sudeste e a do Nordeste é a Snowy, e essa sim é muito parecida. Treinar, aprender, estamos com taxa de sucesso, aí a gente pode pensar em manejar a Snowy. Então, é um trabalho de médio e longo prazo, mas que a gente tem que começar para não acontecer o que aconteceu com o Philidor. Vai dar tempo? Não sei, mas a gente tem que começar e a gente já começou. E a gente já capturou, já tem os viveiros lá no Parque das Aves, a gente já tinha capturado 3 indivíduos de Desitamus mentalis, a gente conseguiu manter um por 4 meses, o que já foi uma vitória, mas entrou uma frente fria, e aí infelizmente o bicho morreu. Agora em setembro, outubro, que entra a época reprodutiva, a gente vai capturar de novo para aproveitar os meses mais quentes e ver se a gente consegue a reprodução para ir desenvolvendo essa tecnologia. E a gente ainda tem esperança de achar Snow em alguns outros fragmentos, principalmente no sul da Paraíba. Tem uma área de mata lá, e a gente usou em parceria com a professora Kátia Ferraz, da Exalc, aqui da USP. Ela fez toda a modelagem usando o Maxent, e a gente vai direto procurar, porque isso seria uma esperança, a gente sai só daqueles 20 de Murici. Mas hoje a gente lida com os 20 de Murici. E em paralelo, estamos lá com a equipe, com os meninos, em campo, estudando toda a parte de biologia reprodutiva e história natural, que é o que a gente precisa para tentar depois criar esse bicho, as espécies próximas em cativeiro. Já vou dar uma acelerada, Mirko, porque eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, eu nem comecei a falar da ararinha azul, cara. Pedro, tranquilo, vai, temos tempo, tá? Tá bom, tá bom. Rolinha do Planalto. Muito parecido. A gente fez a modelagem também com a professora Kátia. Estamos buscando, tinha essa porcaria dessa pandemia, obviamente paralisou tudo. Agora, com todo um protocolo de segurança de Covid, o Marcelo, que é nosso técnico de campo, ele está voltando para lá e vai fazer a busca para ver se a gente acha novas populações, porque se a gente conseguir ver que em vez de 25 tem 30, 35, 40, isso vai dar um pouco mais de segurança para a gente, e é um método um pouco diferente. A ideia é a gente pegar ovo do ninho, ela geralmente bota de 2 a 3 ovos, e a gente está já acompanhando e está vendo que tem uma taxa de predação alta. Então, dos 2 ou 3 ovos, acaba vingando um filhote quando vinga. Então, talvez a ideia é pegar um ovo do ninho, levar para uma incubadeira ou colocar para uma espécie similar, chocar, porque outras espécies de pomba já fizeram isso muito bem. E o Parque das Aves está treinando com a rolinha fogo apagou, né? Rolinha caldo de feijão, columbina tal pacote, que é a mais comum. Então, eles estão aprendendo a criar rolinha em cativeiro. Nesse meio tempo, a gente está monitorando os ninhos. Quando as tecnologias estiverem bem desenvolvidas, a gente tira o ovo e leva para a rolinha chocar, e com isso a gente consegue começar a ter uma população em cativeiro, sempre visando reintrodução futura. Isso é bem importante, né? Mas não corre o risco de algum evento estocástico levar à extinção, porque são populações muito pequenas. A área de cerrado, o ano passado, queimou. Esse ano, seco do jeito que está, eu estou apavorado de pegar um fogo no habitat desse bicho, cara, e são só 25. Os brigadistas estão lá por causa do Parque Nacional. O ano passado, nossa equipe foi lá apagar incêndio, né? A gente faz o que dá, mas o risco é muito grande. Mas isso é só para vocês estarem vendo o quanto tem de informação teórica, o quanto tem de conceito de biologia da conservação em tudo isso que eu estou falando e a gente aplicando na prática. Então eu volto aqui, que eu acho que foi muito importante para mim hoje, tá no workshop e tá meio que na linha de frente desses projetos, ter feito mestrado, doutorado e ter estudado ter lido Principles in Conservation Biology, Essential in Conservation Biology e ter feito os cursos de Biologia da Conservação na minha pós-graduação, porque dá uma base muito boa para ver isso sendo aplicado na prática. E finalmente, para eu terminar, em relação à ararinha azul, Cenopsitis spix. Esse é o caso, não é o mais radical, porque o mais radical são os exemplos que eu dei de bichos que foram extintos, perdemos para sempre, mas é bem radical, porque sumiu da natureza, mas
felizmente ou infelizmente, a gente tinha um grupo em cativeiro. E eu falo, às vezes, infelizmente, porque se tinha um grupo em cativeiro, só tinha por causa do tráfico ilegal, porque nenhuma ararinha saiu voando do Brasil, da Caatinga e do sertão da Bahia e foi parar onde elas estavam. Mas, enfim, isso já aconteceu. Hoje, a única esperança para salvar essa espécie é contar com esses bichos de cativeiro que, felizmente, estão apoiando, como eu vou mostrar. Então, um rápido histórico, a ararinha azul foi descoberta em 1819, foi descrita em 1832, né, pelo Spix. Já ele, na descrição, ele já fala que era um bicho muito raro. Depois ficou um longo período sem nenhum registro corroborando a raridade da espécie. Em 1974, tem um registro do Helmut Sick, que foi um dos maiores ornitólogos do Brasil, por uma região da Bahia, só que dizem, a gente fica até meio mal de contradizer um registro do Sick, que é um cara incrível, mas parece que ele se confundiu. Na verdade, era arara canindé, ele viu de longe, esse Formosa do Rio Preto aí na Bahia é um lugar de cerrado, de buritizal, que nem é o habitat da ararinha. Então parece que esse registro não é verdadeiro. Enfim, aí só depois, em 1986, que um ornitólogo suíço registrou 3 indivíduos já na região de Curaçá, sertão da Bahia, né, uma área mais ou menos na margem do Rio São Francisco, 100 quilômetros de Juazeiro, e é essa foto, que é o último registro de mais de um indivíduo na natureza. E o último macho, que aí, bom, de 86, na época o Porrotti tirou essa foto, ele já sabia da pressão do tráfico, ele alertou acho que era IBDF ainda, IBDF ou IBAMA, mas nada foi feito, 2 ainda foram capturadas e sobrou uma, mas ninguém sabia, achava que já tinha sido extinto. Aí teve uma expedição muito famosa de 1990 que localizou o último indivíduo. E que se vocês entrarem no YouTube, vale a pena vocês verem um Globo Repórter, que é o último indivíduo da ararinha azul, enfim, tem as filmagens, que era aquele último macho, que foi achado em 1990 e estava pareado com uma maracanã. Bom, com a descoberta do último indivíduo da ararinha azul, foi feito um comitê de recuperação, foi instalado um programa, o Projeto Ararinha Azul, na região. Em 95 tentaram soltar uma fêmea, mas acabou não dando certo. Bom, 2000 desapareceu, o último macho sumiu, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas espécie extinta desde 2000. E se tinha essas lacunas de informação pelo lado da comunidade científica conservacionista, os traficantes estavam sabendo bem onde os bichos estavam, porque entre a década de 50, 60, 70, mais de 40 bichos parece que foram tirados ali da região de Curaçá. Tudo para o mercado internacional. Então, passou desapercebido de toda a comunidade conservacionista, ornitológica e de fiscalização, mas os traficantes não pararam e acabou. Então, às vezes a gente acha, e às vezes tem um pouco nessa sabedoria popular, a gente vê uns caboclos, pessoal de campo, não acaba nunca. Acaba, a ararinha acabou, né? Já era um bicho raro, junto com perda de hábitat, de destruição da caatinga, lógico, né? Acaba sendo um efeito sinérgico, né? Enfim, qual que era o habitat desse bicho? Matas ciliares, a caatinga, mas não é a caatinga baixa, são as matas ciliares onde tem caraibeira, que é essa árvore mais alta que a gente vê na foto, que é uma tabebuia, um ipê, que inclusive na época da floração fica lindo, né? Ele fica todo amarelo. Porque o bicho é uma arara, né? Um bicho grande, então ela precisa se refugiar em árvores mais altas e ela faz ninho em cavidade. Todo pistacídeo, né? Arara, papagaio, periquito, maritaca faz ninho em buraco, em oco de árvore, né? Que é um recurso limitado na natureza. Então precisa de árvores grandes para ela poder fazer ninho. Então por isso que ela é muito restrita a essas matas ciliares, né? E o bicho foi extinto no ano 2000, ninguém mais sabia o que fazer, algumas espécimes, né, alguns indivíduos espalhados
em alguns criadores. Aqui no Zoológico de São Paulo tinha 4, lá nas Filipinas tinha mais um tanto, enfim. O que se foi feito entre 2000 e 2012 ou 2010, mais ou menos, foi que existia um programa de cativeiro que tentava se entender com o Zoológico de São Paulo, as espécies que da Filipinas foram para o Catar, nos Emirados, que era um sheik árabe que comprou essas ararinhas, porque adorava bichos raros, e o Loro Park na Espanha também tinha algumas, né? Mas um bicho muito difícil de reproduzir, então a população não aumentava. Eu acho que eram 40 bichos nessa época. E aí o governo resolveu, fala, bom, a gente precisa tomar uma decisão. Ou a gente esquece a ararinha azul e declara como extinta, já está extinta na natureza e não vamos mais investir, ou a gente tenta organizar e ver o que a gente pode fazer, né? E por isso até que eu estou falando de ararinha azul, porque foi quando, em 2010, 2011, o então Hugo Versilo, era o responsável por espécies ameaçadas no ICMBio, me ligou e falou, Pedro, eu preciso de uma consultoria de vocês sobre o programa da ararinha azul. E eu falei, pô, mas a gente nem nunca se envolveu, por que você está vendo? Tem tanta gente discutindo o programa de ararinha azul. Falei, não, mas justamente eu quero alguém de fora, neutro, para olhar todo o programa de maneira muito imparcial. Enfim, e aí a gente produziu um relatório, conversei com várias pessoas e ficou claro, pô, eu acho que nessa época já eram quase 70 bichos em cativeiro, a reprodução muito difícil, mas existia, e a região de Curaçá, o habitat, estava relativamente conservado, as matas ciliares estavam lá. E foi a grande conclusão, olha, tem gente, tem interesse, é possível conseguir financiamento, tem 70 bichos em cativeiro, a gente tem tecnologia, ainda mais com psitacídio, é diferente do que o que é a Mermotherula snowy, que a gente não sabe como criar em cativeiro. O psitacídio tem todos os protocolos, vários psitacídios são criados, né? Então, a gente sabe como fazer, mesmo com a ararinha azul, que é mais difícil, a gente consegue, e tem o habitat, não dá para desistir. E aí o governo falou, não podemos desistir, e aí uma das primeiras ações foi publicar um relatório interno que estava parado e que virou o plano de ação da ararinha azul com todas as diretrizes. Então, a publicação do plano, sediado pelo ICMBio, foi o que deu o novo gás e retomou o processo de conservação da ararinha azul. E aí tem várias histórias bem divertidas, interessantes, mas foi bem na época que o filme Rio, do Saldanha, sobre a ararinha que nasce na Floresta da Tijuca, e que foi o maior sucesso, foi lançado. Então, a ararinha azul ficou super famosa. E nesse mesmo momento, a Vale, mineradora, tinha um passivo ambiental tremendo, isso que era antes de Mariana e Brumadinho, hein? Enfim, tinha um passivo ambiental tremendo e precisava compensar, e estava conversando com o ICMBio, e aí, por causa do filme Rio, eles acharam interessante a ideia de apoiar um projeto da ararinha, e fechou-se um acordo bem grande, com um recurso bem grande, onde a Vale adotou e falou, então a gente vai implementar os primeiros 5 anos de ação do plano de ação, e com isso surgiu o projeto Ararinha na Natureza, e até hoje ele vem acontecendo. As ações mais importantes, e aí na época que a SAVE Brasil e eu estava diretamente envolvido, fico bem contente em saber que hoje, né, em 2018, dentre as UCs criadas, né, que eu falei que foi um pouco no fim do governo passado, foi justamente o Refúgio de Vida Silvestre e a área de proteção da ararinha azul. Não sei se vocês conseguem ver nesse mapa, mas tem Curaçá ali, né, essa linha mais escura em cima é o Rio São Francisco, toda essa região de Caatinga, em verde a APA, em verde o Refúgio de Vida Silvestre, e em azul a APA. A APA tem 90 mil, o Refúgio de Vida Silvestre tem 29 mil hectares, mas pega todas essas matas ciliares, né? Então, é uma área grande. E desde o começo, quando a gente que junto com o governo alavancou todos os estudos e as discussões para criar essa UC, eu insistia muito. A gente não está falando de uma ave de pequeno porte, a gente está falando de uma arara, um psitacídeo de médio porte, que consegue voar 50, 60 quilômetros num único dia. Então,
tem que ser uma UC grande, não adianta fazer uma UC pequena porque o bicho vai sair, né? E dentro das possibilidades, pelo menos a APA pega praticamente toda a área que o último macho ocupava, né? E importante explicar que no plano de ação são duas grandes linhas de ações: programa de cativeiro e programa de proteção de habitat e engajamento da comunidade. A gente, a SAV, eu sempre atuamos na proteção do habitat e engajamento da comunidade, e esse foi um dos grandes resultados, a criação de unidade de conservação. Mas o programa de cativeiro é fundamental, e andou muito bem. Porque hoje, essa situação das ararinhas, 189 indivíduos entre Alemanha, Brasil e Bélgica. No Brasil, tem 22 na Fazenda Cachoeira, que é o criador particular, que mantém as ararinhas que pertencem ao Estado. As ararinhas são do governo brasileiro. Esse criador tem a gestão desses bichos, né? Mas a posse é do Estado. E isso é importante falar, porque isso significa que ela pertence a mim e a vocês. Essas ararinhas são nossas, né? Elas são públicas. Estão sendo cuidadas pelo Fazenda Cachoeira, que está fazendo um trabalho incrível. E em Curaçá, 52 indivíduos. Esses 52 indivíduos são esses, vocês devem ter visto notícia, que chegaram em março, que acho que foi o maior dos avanços nos últimos anos, foi finalmente esses bichos voltaram, que estavam entre o Catar e a Alemanha, e vieram para Curaçá. Então, isso é muito importante no programa de engajamento da comunidade, porque agora os bichos estão lá, na Caatinga, né? Num centro de conservação do lado dessas matas ciliares. E outra coisa importante é que a partir de 2013, e aí é mérito do criador, do Catar, principalmente através do técnico veterinário deles, que hoje está lá, morando em Curaçá, eles conseguiram desenvolver uma técnica de inseminação artificial para reprodução em cativeiro. Então, eles olhavam os melhores bichos, eles faziam controle com endoscopia das fêmeas para ver o melhor momento que ela está mais fértil, no melhor momento que ela estava mais fértil, que os óvulos estavam melhor preparados, pegava os machos, faziam ejaculação eletrônica e injetavam na fêmea. Enfim, com outras técnicas mais elaboradas ainda, mas com isso triplicou o número de filhotes nascidos todo ano. Então era geralmente 5, 6, 7 filhotes, e a partir de 2013, se você olha o gráfico, tem uma curva ascendente, passou a ser 20 e poucos filhotes. E no Brasil, a Fazenda Cachoeira aprendeu com eles, e só o ano passado nasceram, foram 10 ou, eu tinha notado assim, 11 filhotes. Só no ano passado a Fazenda Cachoeira conseguiu reproduzir 11 filhotes vingaram. Isso é incrível. Então eles dobraram o plantel. E provavelmente esse ano eles vão conseguir isso de novo. Com isso, a gente tem um número que dá segurança para começar a soltar. Porque quando você vai soltar, é óbvio que você vai perder bicho. Mas agora já tem esse número, porque a gente está indo a quase 200 indivíduos. E por isso que foram mandadas essas 52, isso aqui são as fotos do Centro de Reprodução em Curaçá, que foi totalmente financiado com alguns outros financiadores, mas é principalmente pela ACTP, que é a Association for Conservation of Threatened Parrots, da Alemanha. É uma área enorme, e é aqui que essas aves vão reproduzir e vão ser treinadas para a soltura. Vocês podem ver até na foto aérea que tem um canto ali, no canto esquerdo, é um grande aviário onde solta todos esses bichos para elas mesmas escolherem e elas se parearem considerando as personalidades. Isso é muito importante nesse processo, né? E também para ir começar já a treinar o voo, está no meio da Caatinga. Então, acho que isso foi uma das notícias mais positivas para o avanço do projeto da Ararinha Azul. Em paralelo, tem todo um trabalho que o ICMBio está liderando, que trabalha com o monitoramento das maracanãs, que é a espécie mais próxima, que ainda é relativamente comum na área, também vive nas matas ciliares, faz ninho nas cavidades, né? E eles têm todo um trabalho de biologia reprodutiva, de marcação, de radiotelemetria, porque é elas que vão ser usadas como modelo. A ideia é
elas já pegaram alguns filhotes, tanto na natureza quanto conseguiram outros de cativeiro, e estão criando exatamente da mesma maneira que as ararinhas vão ser criadas, e vão soltar. Porque se os erros ou os problemas que aparecerem, provavelmente vão poder ser corrigidos antes de se fazer com a ararinha. E aí a primeira ideia, não sei se o primeiro grupo vai ser solto, um grupo misto de Maracanã com ararinha, ou só de ararinha, isso acho que ainda está sendo discutido. A primeira soltura, aqui está errado, 2012 não, seria 2022. Está prevista para 2022, porque acho que por causa da pandemia vai atrasar um pouco. Tinham falado até que poderia ser para o ano que vem, mas eu acho pouco provável. Mas os bichos já estão lá e, de fato, eu acho que mais 2 anos a gente vai ter já as primeiras ararinhas voando no sertão da Bahia e vamos aprender muita coisa ainda, né? Talvez muita coisa vai dar errado, mas o fato de já estar com quase 200 bichos em cativeiro dá uma certa segurança. Enfim, então essa é um pouco do que eu queria passar para vocês. Muito dessas informações da Rolinha, de outros projetos, que tem vários outros, vocês conseguem nas redes sociais da SAVE. Fica um convite aqui, Mirko, se você me permite fazer uma propaganda para se associe à SAVE Brasil, virem um amigo da SAVE. Tem uma anuidade, mas é bem barato, mas é bem bacana, porque, como eu falei, a gente precisa construir uma sociedade mais engajada. E a partir do momento que você vira amigo da SAVE, ou se você associa qualquer outra organização de conservação, você fortalece essa organização, você dá mais voz para ela e você ajuda a sociedade a se manifestar através da organização. Então, entra nesse link, eu mando um e-mail que vocês podem se tornar amigos e tem lá uns benefícios. E agora acho que eu vou parar de compartilhar a tela. Se vocês já não dormiram ou